coisa, pra você conseguir ser o primeiro de muitos que estão ali, porque outros também abriram mão. O que você fala que voga mais pra você ser o primeiro? Genética, esforço, abrir mão de mais coisas? O que você fala que é o essencial? Cara, primeiro a mente, a mentalidade. Uhum. Você tem que ter... Porque assim, eu já competi com pessoas que têm uma genética muito melhor que a minha. Eu já falei pro cara. Tua genética é boa? Eu considero uma genética mediana, perto dos... Tipo, do eu tô falando. Competir com pessoas que têm um potencial genético... Ainda sobre isso, desculpa te cortar, mas tem muito mito da genética oriental não ser boa. Como que é No isso? fisiculturismo a gente vê bastante oriental com as pernas muito boas. Coreano, entendeu? Então você vê uns coreanos aí com um volume de perna, uma profundidade de corte muito boa. Vem mudando, né? A gente sabe que na parte física ali de potência, potencial de crescimento muscular, força, a maioria dos negros eles levam uma certa vantagem, mas depende do esporte, né, que você vai fazer. O fisiculturismo é um esporte que o músculo é a base, né? Já fala musculação, fisiculturismo, é flutuar o corpo. Mas falando ali do que eu acho mais importante, eu considero a mente. Por quê? Eu já competi com atletas que tinham um potencial genético muito melhor que o meu, e eu acabei ganhando. Porque a gente sabe que num processo de hipertrofia ou de emagrecimento, no fisiculturismo é os dois, para você estar no palco, você tem que ter hipertrofia e você tem que estar com um baixo percentual de gordura. E dentro disso, aliado uma boa proporção. Então tem que ser um volume bom de músculo, independente da categoria no homem, né? Seja Men's Physique, Classic ou Bodybuild Open, tem que ter um volume bom. Tem que ter um percentual muito baixo, mas, por exemplo, na minha categoria, na Open ali, o principal é a proporção. Não adianta você ter 60 centímetros de braço e 50 de coxa. Então, aquela proporção muito importante. Tem pessoas que têm uma genética mais para um lado, para outro. Então, através do treinamento e do protocolo, aquilo que você não tem tanta facilidade, a gente vai montar de um jeito para que tudo cresça harmonioso. Mas a mente, eu falo que é o mais importante porque eu já trabalhei com atletas que tinham um potencial genético muito bom. É incrível. Só que o cara não tinha mentalidade para conseguir fazer um protocolo por 3 meses. Tipo, uma rotina de cardio, uma dieta restritiva. Não é fácil. E isso é 3 meses. Fisiculturismo é um esporte a longo prazo. Quando você pega o campeão, o cara que consegue realmente chegar no máximo no físico dele, é 35, 38, 40 anos. O Phil Heath, não sei se você conhece. Não. É um dos maiores campeões do Mr. Olympia. Ele foi considerado prodígio de Gift, porque ele ganhou o Mr. Olympia muito cedo, antes dos 35. A maioria ganha bem depois. Então, é um esporte que demora anos. Então, a mente é o principal, porém a genética é muito importante. Você pode ser o cara que tem o maior nível de esforço, dedicação, disciplina, dentro do maior potencial financeiro ali. Você só pode treinar, comer e dormir, você não precisa nem trabalhar. Mas se a sua genética não for favorável, também você vai ter um limite, vai ser muito limitado. Você pode competir com pessoas que têm uma condição financeira menor, mas ela se dedica muito e tem uma genética excelente, ela vai acabar sobressaindo, é só uma questão de tempo, entendeu? Mas se não tiver mentalidade, eu acho que em qualquer esporte, quando a gente olha assim, uma visão mais ampla, você vai dando o basquete, o Jordan, o Kobe Bryant, você vê a mentalidade dos caras, o Ayrton Senna, no boxe ali, o Holyfield, o Mike Tyson, você vê que o principal é a mente do cara. Ele tinha um talento, ele tinha a genética, mas a mentalidade dele era de campeão, entendeu? E a mentalidade de campeão você vê principalmente quando o cara perde. Quando o cara perde, ele assume uma postura de campeão. E normalmente a maior evolução dele vem na derrota, não vem na vitória. Comigo, por exemplo, foi assim. Dos 17 campeonatos que eu falei que eu fui, 14 vezes campeão, as vezes que eu mais evoluí foi quando eu perdi. Minha pior colocação foi minha última e a primeira. Então, meu primeiro campeonato, na verdade, segundo, eu fiquei em 5º lugar no Campeonato Paulista. E minha última competição, que foi ano passado, tive uns problemas físicos ali, não consegui... Enfim, fiquei em 5º lugar. Essa foi minha primeira colocação. E foi as vezes que eu mais evoluí. Depois do segundo, que eu fiquei em 5º. E agora, consegui ter uma evolução excelente, que eu tenho certeza que vou conseguir dar o meu melhor físico na minha próxima competição.